47 de Fórmula 1, nós falamos ao vivo de Montreal, no Canadá. Vamos acompanhar mais uma etapa do campeonato, a 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Canadá, grande prêmio que tem como grande estrela Jacques Villeneuve, o piloto da Williams, que é o líder do Campeonato Mundial com 30 pontos. Ele tem todo o apoio da torcida que vem em grande número ao circuito Gilles Villeneuve. É toda uma história canadense na Fórmula 1, na velocidade, começando com o Gilles Villeneuve, que logo na sua primeira temporada ganhou o Grande Prêmio do Canadá, agora no circuito, aqui na belíssima ilha de Notre Dame, na cidade de Montreal. Nós vamos para mais uma etapa do campeonato. O Grande Prêmio do Canadá, Villeneuve, que no ano passado foi o segundo colocado, busca este ano a sua primeira vitória em casa. A cidade fica agitadíssima, vivendo em torno do Grande Prêmio e levando toda a fé nesse carro número 3 da Williams, o carro que vai ser pilotado pelo jovem Jacques Villeneuve na sua segunda temporada na Fórmula 1, liderando o campeonato com 30 pontos. Ele tem 3 pontos a mais que Michael Schumacher, o bicampeão mundial da Ferrari. Essa é a bandeira da província de Quebec, onde fica a cidade de Montreal, e você vê que na bandeira o nome Villeneuve está escrito. É todo o apoio do torcedor canadense para o piloto da equipe Williams. Esse é Ralf Schumacher, o irmão de Michael Schumacher. A Jordan vem com boas perspectivas também para o Grande Prêmio do Canadá. A Jordan que obteve aqui o seu melhor resultado, uma segunda posição conquistada por Rubens Barrichello. Já estamos com o horário do treino, já são os 60 minutos que cada piloto vai ter para conseguir a sua melhor colocação, o seu melhor tempo e a definição do grid de largada para o Grande Prêmio do Canadá, que vai ser disputado amanhã. A temperatura 17 graus e meio. A temperatura na pista chega a 33 graus. É talvez a temperatura mais alta que os pilotos encontram nesse fim de semana. É a maior temperatura desde os treinos livres de sexta-feira até os treinos livres da manhã de hoje no Canadá, chegando a 33,1 graus agora. Isso vai exigir um pouco mais dos pilotos. Eles devem fazer, após a saída dos boxes e a primeira volta, a volta de aquecimento dos pneus, a volta seguinte deve ser a volta boa de cada piloto. A pista em Montreal não desgasta muito os pneus dos carros, mas o calor, o aumento da temperatura da pista vai fazer com que provavelmente todos tentem, logo nesta primeira volta, obter o seu melhor tempo, a sua melhor classificação. Nós tivemos, nesse fim de semana, sessões de treinos livres apenas. Na sexta-feira, Harold Frentzen, com a Williams, fez o melhor tempo, 1:20.289. Fisichella, mostrando que a Jordan, bem forte para essa corrida, obteve a segunda posição. Villeneuve ficou só com a terceira colocação. Os brasileiros ontem, Barrichello foi o 10º colocado, Pedro Paulo Diniz o 15º. Hoje pela manhã nós tivemos um treino que foi dominado por Michael Schumacher. E a novidade, a curiosidade do treino livre desse sábado é que de todos os 22 pilotos, apenas um, o último colocado no treino, o Kyo Katayama, não conseguiu fazer um tempo melhor do que o tempo da pole position do ano passado. No ano passado a pole foi de Damon Hill com a Williams, ele marcou 1:21.059. Hoje 21 pilotos já marcaram um tempo melhor do que esse. O mais rápido foi o Schumacher com 1:18.034. E há até a expectativa de que esse tempo seja melhorado e a pole venha abaixo de 1:18. Hoje Schumacher ficou em primeiro, Panis ficou em segundo com o carro da equipe Prost, Alesi, que dominou quase todo o treino, ficou na terceira posição. Outra vez a Jordan aparece bem com o Fisichella em quarto, depois o Irvine na quinta posição e a Stewart Ford de Rubens Barrichello, num ótimo desempenho do piloto brasileiro, terminou o treino livre deste sábado na sexta posição. Ótima colocação, portanto, do piloto brasileiro Rubens Barrichello. Esse é um dos novos da corrida, é a novidade da corrida, o Alexander Wurz, correndo com o carro número 8 da Benetton. O Wurz é austríaco, é piloto de teste da Benetton e está substituindo aqui no Canadá Gerhard Berger. Berger sofreu uma cirurgia por causa de uma sinusite há umas 2 semanas, estava vindo para o Canadá, quando chegou já viu que não estava bom, não estava em boas condições, voltou e nem chegou a Montreal. Parou em Nova York e antes de vir para Montreal, Gerhard Berger já desistiu da prova, então foi chamado às pressas o Alexander Wurz, que é um piloto de 23 anos, bastante jovem ainda, é austríaco como o Gerhard Berger e está estreando na Fórmula 1, pilotando o carro número 8 da Benetton. Nós já estamos com o tempo correndo do treino oficial, que define o grid do treino de classificação, e nenhum piloto
ainda foi para a pista. Todo mundo na expectativa, todo mundo esperando. Eu dizia então que o Rubens Barrichello fez um ótimo sexto tempo. O carro da Stewart conseguiu a maior velocidade na reta do circuito, 319,9 por hora. O motor forte, que é um problema do carro do Rubinho, respondendo bem aqui a reta do circuito Gilles Villeneuve em Montreal. Os carros da equipe Benetton, o Alesi, que teve a única vitória da carreira dele conquistada exatamente aqui em Montreal, no mesmo ano que o Rubinho foi segundo. Enfim, a corrida tem boas perspectivas, boas disputas, pilotos que se dão bem, carros que se dão bem, são retas longas, curvas também difíceis, um circuito que exige dos freios, exige dos pilotos e precisa também de um bom motor. A torcida está empolgada, está esperando o primeiro carro a vir para a pista, ninguém ainda se aventurou e a gente vai saber do Reginaldo Leme qual é a expectativa dele para esta corrida, para esse treino. Todo mundo já baixando a pole do ano passado, o final do treino livre de hoje de manhã muito disputado, com todo mundo baixando o pé e melhorando o tempo. Devemos ter um grande treino para definição do grid de largada. Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Bom, a chuva que se anunciou, nem pensar. Nunca esteve tão bem, nunca esteve tão claro nesse fim de semana o céu. Possibilidade de chuva agora nenhuma, embora ainda se fale de chuva para a corrida. Você vê aí todo mundo preparado com pneus de seco, chamados pneus slicks. Então a esperança daquelas equipes que correm com pneus Bridgestone Firestone em fazer um treino realmente com chuva. Houve algumas ameaças esse ano de treino com chuva, mas na verdade, efetivamente, não aconteceu esse treino com chuva definindo-se grid, e essa esperança, então, pelo menos dessa vez também, ela morre. E fica aí a dúvida e a extraordinária briga que se prenuncia entre Williams, a Ferrari, pelo menos a de Schumacher, porque Schumacher veio com vontade e hoje pela manhã já andou mais do que todo mundo, e a Benetton, que é uma grande incógnita, porque o Berger, que tem a experiência toda, sempre andou bem aqui, não está. Está aí o Alexander Wurz, que não conhece a pista, está tendo o seu primeiro contato, e o Alesi, que é um piloto realmente bom nesse tipo de pista, pistas de curvas lentas, altas e de média, quer dizer, curvas variáveis, tanto que o Alesi foi aqui que ele conseguiu a única vitória dele. A velocidade, o que é curioso, é alta em todos os trechos de medição parcial, o que não quer dizer que a média da pista seja alta, exatamente por essas sequências difíceis de curvas aí de diferentes anos. Mas, com certeza, será um bom treino, um treino bastante disputado. Villeneuve esse aí, que é de qualquer forma a pole, não é tão importante em termos de ultrapassagem, que a pista não tem problemas de ultrapassagem. Mas é importante até para acertar o carro, já que se precisa de um carro tão equilibrado, a hora de equilibrar o carro é essa, e ele vai realmente lutar pela pole, porque quer uma vitória que ele não conseguiu ano passado, e que o seu pai conseguiu aqui 19 anos atrás, foi aliás a primeira vitória da carreira do seu pai, o Gilles Villeneuve, aqui em 78. Vamos esperar também bastante de Rubinho Barrichello, que foi bem agora, e o Diniz, que pelo menos até agora está andando na frente do campeão mundial Damon Hill. A equipe do Pedro Paulo Diniz, que teve problemas nesse final de semana. Ontem estourou um motor do carro do Damon Hill. Hoje, logo no começo do treino livre, foi a vez do motor do Pedro Paulo Diniz ir para o espaço, e fez com que, inclusive, a equipe mudasse a estratégia na escolha dos motores para a sessão de classificação, que já está rolando, mas ninguém foi para a pista. Você viu o Johnny Herbert ali ainda fora do carro, o Villeneuve é o primeiro a ir para o carro, o Wurz já estava no carro, o Villeneuve também vai. A belíssima cidade de Montreal, a ilha de Notre Dame, o público lotando o circuito Gilles Villeneuve, uma expectativa muito grande em torno do desempenho de Jacques Villeneuve. Ele é um ídolo da cidade, são fotos do Villeneuve por toda a cidade, e todo mundo aí super contente esperando o desempenho de Villeneuve. Já temos 52 minutos e 25 segundos para terminar o treino e ninguém ainda foi para a pista, com 8 minutos praticamente de box aberto, de treino iniciado, ninguém foi para a pista. Eu falava da mudança de estratégia da equipe da TWR, da Arrow, do Pedro Paulo Diniz, e o César Augusto, o repórter que vai se movimentar pelo box aqui no Canadá, trazendo todas as informações para você, tem maiores detalhes de uma nova estratégia da equipe Arrow para esse treino, estratégia até forçada por problemas no motor Yamaha do carro. César Augusto. Pedro Paulo Diniz ontem se reuniu com a equipe durante horas depois do treino livre. Eles decidiram usar uma versão antiga, que vem sendo usada até agora no motor do carro do Pedro Paulo Diniz. Hoje pela manhã, treino livre, 3 voltas do Pedro Paulo Diniz, o motor estourou, a mudança foi imediata. Aquela reunião de horas acabou não adiantando nada. Eles vão com uma versão nova que até agora em testes
foi pior do que a versão antiga, mas o carro de Pedro Paulo Diniz tem uma versão nova do motor, que é praticamente a mesma coisa, sem nenhuma grande mudança, e Damon Hill, companheiro de equipe dele, vai com a versão antiga. As equipes estão esperando, a torcida faz festa, você viu? Olá, alegria, é um clima muito bom aqui no Canadá, o torcedor gosta muito da Fórmula 1, relembra os tempos do Gilles Villeneuve, aproveita o momento, o presente do Jacques Villeneuve, e você tem aí imagens bonitas aqui à direita, o Cassino de Montreal, aqui onde foi disputada a Olimpíada de 1976, nessa ilha de Notre Dame, algumas provas, as provas do remo foram disputadas por aqui. É um local muito bonito, realmente muito bonito. Você vê aqui à esquerda como o público absolutamente lota as dependências do circuito Gilles Villeneuve. Os carros é que ainda não foram para a pista, então a moçada faz a festa de outro jeito. O carro do Villeneuve ainda está sem o volante, alguns ajustes ainda sendo feitos. O Villeneuve, que na sexta-feira ficou com a terceira posição, aí o Prost, o Alain Prost, ele está com a sua equipe muito bem no campeonato. A equipe ocupa a quinta posição, só atrás da Ferrari, Williams, McLaren e Benetton, as quatro grandes. E o Prost tem uma ótima performance nesse ano de estreia dele como chefe de equipe. O tetracampeão mundial Alain Prost, dando aí as suas entrevistas. A equipe já marcou 15 pontos, sempre com Olivier Panis, e vem fazendo um ótimo trabalho. O Villeneuve teve então a terceira posição no treino de ontem, de sexta-feira, e hoje ele ocupou a nona posição. Ele vinha muito bem no treino, chegou a liderar alguma parte do treino de hoje, mas de repente, no final do treino, todo mundo começou a andar muito e o Villeneuve ficou só com a nona posição. Mas todos, do primeiro ao nono colocado, exatamente, do Schumacher até o Villeneuve, todo mundo na casa de 1,18. E vai começar o treino agora para valer. Já tem o primeiro carro saindo, vindo para a pista, tentando fazer o seu tempo. Aí o Jack Stewart, que é outra estrela da temporada 97, a equipe dele muito bem, já conquistando uma segunda posição com o Rubinho em Mônaco, e o Rubens Barrichello é o primeiro piloto a sair dos boxes no circuito Gilles Villeneuve e vir para a volta de aquecimento e depois para a volta rápida. Deve ser exatamente depois dessa volta de aquecimento que o piloto tenta o seu melhor tempo. E o Rubinho é o primeiro. Vai então com pista limpa, vai sofrer um pouquinho com a sujeira, você percebe que a pista está suja, está ventando bastante aqui em Montreal, aqui na pista. Então os pilotos esperaram um pouquinho, ninguém saiu com quase mais de 10 minutos de treino. O Rubinho sai. Você vê como ele vai passando e vai levantando muita sujeira, a pista está suja, mas o Rubinho é o primeiro a arriscar. Rubinho ficou com a 10ª posição no treino livre de ontem e com uma ótima 6ª colocação no treino de hoje. O melhor tempo do Rubinho no fim de semana, 1:18.833. Ele está 8 décimos mais lento do que o primeiro colocado hoje de manhã, que foi o Schumacher, com 1:18.034. Vem com o motor respondendo, o motor Ford, que é uma preocupação da equipe ainda. A Ford vem buscando aperfeiçoar o seu motor para empurrar bastante o carro da Stewart, mas o motor vem respondendo bem aqui no Canadá, uma pista que exige nas suas retas muita velocidade, muita força, e o Rubinho vem conseguindo isso. Essa equipe ele tem 319,9 na medição onde o carro anda mais e é o carro mais rápido. Abre a sua volta o Rubens Barrichello. Passa agora abrindo a sua volta o Rubinho Barrichello, a gente vai acompanhando ele percorrendo os 4.421 metros da pista do circuito de Montreal. Rubens Barrichello é o primeiro piloto a abrir tempo. Estava contente, impressionado com o carro, com o desempenho do carro de hoje de manhã, e para compensar esse motor fraco, ele está praticamente sem asa. Por isso a altíssima velocidade do Rubinho, 319,9, a maior velocidade, mais rápido numa reta hoje de manhã. Você vê como ele vem tentando aproveitar esse espaço todo que ele tem, a pista limpa, vem usando a zebra. O Ed Irvine deu uma olhadinha ali na pista, viu o Rubinho já começando o seu trabalho. O Irvine da Ferrari está numa boa temporada também, ocupa a 4ª posição na classificação. O Rubens Barrichello, você vê aí a primeira parcial registrada, 49, pouco acima de 49. Ele vem para completar a primeira volta. Rubens Barrichello passa a 316,1, a velocidade no ponto mais alto do circuito. A velocidade dele de 316,1, ele já chegou a mais de 319 nesse ponto. Agora faz a curva que traz para a reta dos boxes para ele completar o tempo. Vem passando com 1:20.425 o Rubinho.
1:20.425. É um tempo já acima da pole position do ano passado, mas um tempo também muito abaixo do que os pilotos já conseguiram fazer, um tempo maior do que os pilotos já conseguiram fazer. Hoje ele próprio, Rubinho, chegando a marcar 1:18.833, vem aí tentando uma segunda volta. A primeira volta é considerada a volta boa. Vamos ver como é que o Rubinho passa e ver como ele já passa com mais 2.3 acima do tempo parcial registrado na primeira volta. Já não vem então numa volta que possa ser considerada boa. Rubens Barrichello fez a primeira com 1:20.425. Ele foi o primeiro aí a se arriscar. Foi o primeiro a dar a sua volta. O Rubens Barrichello da Stewart. Teve uma ótima segunda colocação em Mônaco, fazendo a equipe ficar vibrando. Depois não foi bem em Barcelona, mas estava contente porque voltou a ter um bom chassi para essa corrida. Houve uma mudança da corrida de Mônaco para a corrida de Barcelona, uma mudança que não foi positiva. Agora ele se considera outra vez com o bom chassi que ele teve na corrida de Mônaco. Ele em Barcelona reclamou que a ponta do carro tremia muito. Aqui a equipe fez uma mudança, está mais firme o carro, ele está sentindo o carro mais firme. Essa segunda volta do Rubinho foi só para levar o carro de volta para o box. Ele já passava com mais 2 na primeira parcial, mais 4 na segunda. E está aí com 1:20.425. É o melhor tempo, o único tempo registrado até agora do Rubens Barrichello. Foi talvez aí meio cobaia, arriscando, saiu com a pista suja, mas com a pista limpa. Conseguiu um tempo de 1:20.4, que deve ser um tempo superado para efeito de pole position desse grande prêmio do Canadá de 1997, a 7ª etapa da temporada de 1997 da Fórmula 1. Jacques Villeneuve é o líder do Mundial, tem 30 pontos. O Schumacher na segunda posição tem 27 e eles têm uma boa diferença. Já para quem vem atrás, o terceiro colocado é o Olivier Panis, que tem 15 pontos no Campeonato Mundial. Então tem a metade da pontuação do Jacques Villeneuve. Depois o Irvine em quarto. O Coulthard em quinto com 11 pontos, o Irvine tem 14, e aí são 3 pilotos com 10 pontos, o Berger, o Frentzen e o Hakkinen. Há um bom equilíbrio nesse começo de temporada, nessas 7 provas da temporada. Depois do Rubinho, vem o Magnussen, continua só a equipe Stewart na pista. O Rubinho saiu, deu uma volta, voltou para o boxe, agora está aí Jan Magnussen fazendo a sua volta de aquecimento. O dinamarquês Jan Magnussen, outro piloto bastante novo, que estreou na Fórmula 1 em 1995. É um piloto de apenas 6 corridas. Ele correu em 95 na McLaren, em substituição a um dos pilotos da McLaren. Depois ficou fora e voltou exatamente nesta temporada para fazer as suas provas na temporada de 1997 como companheiro do Rubens Barrichello, que fica aí observando o desempenho do Magnussen. O Rubinho, que você observa ali, corre com aquele dilatador nasal, e o chefe da equipe, o dono da equipe, o Jack Stewart, o tricampeão mundial Jack Stewart, vendo até agora os seus 2 pilotos como os únicos que foram para a pista. Rubinho com 1:20.425. E agora o Magnussen, que vem completando a volta de aquecimento para depois partir para a volta rápida. Eles que correm com o pneu Bridgestone, um pneu considerado mais resistente, que pode obter aí algum bom resultado no Canadá, provocar alguma surpresa na corrida, apesar de não ser uma pista que desgaste muito os pneus. Mas a Goodyear, a outra empresa que fornece pneus para as equipes, prevê que alguns times podem fazer até 3 pitstops na prova de amanhã, que vai ser disputada em 69 voltas. Vamos ver a parcial do Magnussen, a primeira parcial dele em relação ao Rubinho. O Rubinho passou com 23.938. O Magnussen vem. Você vê que o circuito tem algumas curvas de alta velocidade, tem umas mais travadas. Ele passa 295 acima do tempo do Rubinho. O Magnussen. Jack Stewart aí trocando algumas ideias. O Stewart está satisfeito com esse começo de carreira dele na Fórmula 1, evidentemente. Está conquistando uma segunda posição em Mônaco, uma pista tradicional como Mônaco, difícil como Mônaco. O carro se comporta bem. O Rubinho levou a Stewart à segunda posição. Faz uma parcial, aumenta ainda mais a diferença do Magnussen. Ele vai para mais de 8 décimos acima do tempo do Rubinho e vem para completar a volta. O Rubinho fez 1:20.4. O Magnussen, se mantiver esse ritmo, vem para fazer com mais de 1:21. Mas olha como a velocidade do Magnussen é muito boa. 320.8 no trecho de maior velocidade do circuito. Agora ele vem para completar a volta.
Você lembra que o Rubinho passou com um pouco mais de 317, ele vem para fazer em 1:21.505, exatamente mais de 1 segundo acima do tempo do Rubinho. O Rubinho continua andando muito à frente do Magnussen, mas o motor Ford é que está dando uma boa perspectiva para a equipe. Aqui na equipe está sem asa, o time está andando sem asa, os carros estão andando sem asa. Frank Williams aí vendo o treino. O carro está andando sem asa, mas o motor até que está respondendo, a velocidade está chegando a 320 por hora. Está indo bem a equipe Stewart nesse fim de semana em Montreal, Reginaldo. É exatamente por isso que eles tiram toda a asa, quer dizer, ganhando velocidade nas 4 retas do circuito, mas isso, é claro, compromete também o rendimento do carro em curva. Se bem que a curva de alta mesmo, nem é de alta, né? De média para alta, são 2 apenas. Então, isso pode ser feito porque ele vai ter que ter equilíbrio nas curvas de baixo e vai ter que ter velocidade em reta, senão não anda. Mas a presença dos 2 carros da Williams aí, que são os 2 únicos na pista, agora está saindo um outro, mostra que realmente, mostra por que todos os outros estão parados. Porque a pista está muito ruim, é o Villeneuve que vai, a pista está muito ruim, esquentou demais, os tempos estão muito acima do que eles giraram pela manhã. Se havia a expectativa de uma pole position abaixo de 1:18, agora essa expectativa fica comprometida exatamente por essa temperatura da pista que foi subindo à medida que foi chegando o momento de começar o treino. Agora nós temos 30.1 como temperatura da pista. Eles andaram com pista com 27, 28 graus, e foi onde as equipes conseguiram, os pilotos conseguiram os melhores tempos. Agora essa temperatura subiu. De qualquer forma, Cleber, você percebe até pelos pedaços de folhas aí voando pelo circuito, que aqui sempre venta muito. Então, 2 horas sem treino, exatamente o intervalo entre o treino da manhã e o treino desta tarde, 2 horas sem treino, muito vento, sujou muito a pista. Com os carros andando, o grip vai melhorar um pouquinho, a aderência melhora um pouquinho. Então, baixar de 18 é possível, mesmo porque de 18 para 21,059, que é o recorde pole do Damon Hill, esse que você vê aí, só que com o carro Williams no ano passado, esses 3 segundos são realmente a média do que tem acontecido este ano, e aqui pode ser até mais de 3 segundos a diferença. Veja só a sujeira que sai no traçado do Damon Hill pelo lado, os 2 lados dos pneus dele. Quer dizer, a tendência é ir melhorando, e lá para o final do treino eles vão poder andar mais rápido. É muita poeira, muita folha, muito papel. Os pilotos vão limpando aí a pista à medida que vão andando. O Damon Hill abriu a sua volta. Abriu a volta o Damon Hill. Damon Hill que hoje acabou sendo o 18º colocado. Ontem o 17º. Teve problema com o motor ontem, mas veja como ele já passa abaixo do tempo do Rubinho. Já vem fazendo um tempo melhor do que o do Rubinho na primeira parcial. O Damon Hill, o pole position do ano passado, o campeão mundial do ano passado com a Williams. O britânico inglês Damon Hill vem agora com o seu carro, com a Aerox, a equipe TWR. Damon Hill correndo ainda com a versão velha do motor Yamaha. O Pedro Paulo vai com a versão nova. Ele passa outra vez abaixo do tempo do Rubens Barrichello. Vem para fazer a melhor volta do treino. O Damon Hill é o 3º piloto a completar uma volta. Nós já tivemos o Barrichello e o Magnussen da equipe Stewart. O Hill abriu sua volta. O Villeneuve está abrindo a volta também. São os 4 pilotos que se arriscaram. Olha como ele vem mais lento, no entanto, que o carro do Magnussen. A velocidade dele é menor, mas com o carro mais equilibrado ele vem para fazer um bom tempo. Damon Hill passa aí com 1:20.615, perdeu na última, e agora roda, agora perdeu tudo, perdeu o carro. Primeiro ele perdeu velocidade, agora perdeu o carro, rodou o Damon Hill na saída da reta dos boxes. Ficou numa posição aí meio perigosa o Damon Hill, parece que o motor apagou, ele não consegue sair dali. Quando o Villeneuve vem para passar e faz 1:19.418. E aí vai tomar um susto danado quando vê o Damon Hill atravessado ali no meio, tirou completamente o pé. O Villeneuve, depois de rasgar na reta, você está revendo aí a rodada do Damon Hill, como ele já entrou todo torto na curva, perdeu a traseira do carro e ficou atravessado. Villeneuve é, portanto, com 1:19.418 mais rápido, já baixa na casa de 1:20, já faz 1:19.4. O Rubinho mantém a 2ª posição. Está vendo de novo a escapada do carro do Damon Hill, que acabou perdendo na última parte da pista. Ele acabou perdendo tempo, está deixando o carro, está indo embora. O Damon Hill, com o tempo de 1:20.615, vai correndo para o box para ainda conseguir aproveitar o treino. Villeneuve, Barrichello, Hill, Magnussen são os 4 primeiros, os 4 únicos que marcaram tempo até agora no treino.
A sorte do Rio é que foi logo depois do boxe, ele está voltando a pé, mas é rapidinho, teve tempo até para um tchauzinho ali para a torcida. Agora o grande prejudicado foi o Villeneuve, que tinha feito a melhor volta, 19,4, mas um tempo fraco, quer dizer, provavelmente ele iria iniciar uma outra volta quando teve que tirar o pé imediatamente ali, porque quando ele passou nessa linha aqui, mesmo que não tivesse a bandeira amarela, já tinha, mas mesmo que não tivesse, ele tem campo visual, ele viu o Rio atravessado ali. E automaticamente não é nessa volta agora que ele vai tentar nada. Ele vai ter que ir para o boxe, quer dizer, perdeu duas voltas na verdade, vai ter que ir para o boxe, então reiniciar tudo de novo. Vinha com a possibilidade então de mais uma volta rápida o Villeneuve, agora ele vai para o boxe, e foi logo depois da reta dos boxes, tem uma curva ali à esquerda, foi onde o Damon Hill perdeu o seu carro e acabou rodando, atravessando, e agora está voltando aí a pé para o boxe do Damon Hill. São 35 minutos e 40 segundos para o final do treino. Também o Morbidelli vai para a pista com o carro da Sauber, volta para o boxe. O Jacques Villeneuve teve prejudicado a sua segunda tentativa, o Morbidelli está dando a volta de aquecimento, daqui a pouco vai abrir uma volta também o Morbidelli e começa todo mundo aí para a pista. Vem o Jean Alesi que tem boas recordações aqui do circuito Gilles Villeneuve do Canadá, em 1995 com a Ferrari. O Alesi conquistou a única vitória da sua carreira, foi exatamente no ano em que ele ficou na primeira posição e o Rubens Barrichello ficou em segundo. Então tem boas recordações da pista. A Benetton está andando razoavelmente nesse final de semana, tem um piloto inexperiente ao lado do Alesi, que é o Alexander Wurz, substituindo o Gerhard Berger. Alexander Wurz, que hoje de manhã fez o 12º tempo, o Alesi fez o 3º tempo. O Wurz, que aproveitou os treinos livres de ontem, ele dava uma volta, parava na posição de largada para treinar a largada. Ele que é supersticioso, corre com uma sapatilha de cada cor, uma das superstições do Alexander Wurz. E além de tudo, né, César, ele não conhece a pista, é a primeira vez que anda de Fórmula 1, primeira vez, evidentemente, que anda nessa pista, assim como o Ralf Schumacher, o Ian Magnussen e o Shinji Nakano. O Wurz é austríaco, tem 23 anos, aliás, curiosamente é austríaco, porque ele substitui o Berger. E ele está como piloto de testes da Benetton, claro que indicado pelo Berger, um austríaco aí tentando dar uma força a um jovem piloto do seu país. Ele que está na pista também, está o Alesi e está o Wurz, os dois pilotos da Benetton, vem com uma vitória nas 24 horas de Le Mans do ano passado. O Wurz, 23 anos, jovem, mas chega bem credenciado, está aí andando logo atrás do Alesi, fazendo o mesmo traçado do que o companheiro de equipe. Agora um deles vai para o boxe, o Wurz, que tem uma curiosidade aí para piloto de Fórmula 1, além de tudo isso, a superstição, tem 1,86 m de altura, é um piloto bastante alto para os padrões da Fórmula 1, quase 1,90 m de altura, o Wurz. E é um chefão, está só aí na observação, o Fábio Briatore, da equipe Benetton. 1,86 m também é o mais pesado, ele pesa 80 quilos. É isso que eu ia dizer, por causa da entrada do Wurz, todos os pilotos, eles não tiveram que pesar de novo, mas a pesagem do Wurz tinha que ser feita, então a FIA soltou uma nova relação dos pesos e realmente o Wurz é o mais pesado de todos. Se bem que o Damon Hill não está ali muito distante, não, com seus 78 quilos, e o Rubinho Barrichello também não está muito leve, não, 77 quilos. Olha a diferença em relação ao Magnussen, que pesa 65, uma diferença de 12 quilos. Isso realmente faz diferença na hora do desempenho. Só que o Rubinho é muito melhor piloto que o Magnussen, é o que tem se visto na pista até agora. E os pilotos vão indo para a pista. O Fisichella, o Ralf Schumacher, o Wurz continuou, o Alesi foi para o boxe, Pedro Paulo Diniz saiu também. As duas Jordan na pista, esse é o Ralf Schumacher, o Fisichella está na volta de aquecimento. Fisichella tem andado bem nesse final de semana, aí a equipe Jordan aqui à frente, o Ed Jordan, o dono da equipe, olha como o Ralf Schumacher passa bem, passa com um tempo melhor do que o tempo do Villeneuve. A Jordan, que levou o Rubinho ao segundo posto da corrida de 1995, se adapta bem ao circuito aqui no Canadá. O Ralf Schumacher vem com uma velocidade menor do que o do Magnussen. Isso pode ser explicado pela história da asa, tem usando pouquíssima asa a Stewart. O Ralf usa um pouco mais, confia mais no motor Peugeot, vem para completar a sua volta, passou com uma parcial abaixo e completa a volta com um tempo melhor do que o tempo do Villeneuve. Faz 1:19.249, faz 2 décimos de tempo melhor do que o tempo do Villeneuve e assume a primeira posição Ralf Schumacher, levando a Jordan a brigar por uma ótima posição no grid por boa
chance na corrida, inclusive. Kleber, sem dúvida nenhuma, a Jordan é a zebra a se apostar nessa corrida. Você viu o Fisichella em terceiro, o Ralf Schumacher em primeiro. Eu, palpite pessoal, apostaria em Fisichella, que foi quem fez a melhor volta da corrida no último Grande Prêmio da Espanha, o que mostra que o carro da Jordan tem um excelente motor. Lá na Espanha exigia-se quase que totalmente motor, é uma corrida de 85% de motor e o resto de chassi. Aqui a coisa é um pouco mais equilibrada, mas o que prova que tem que ter um bom chassi também. Então a Jordan, que normalmente sempre foi bem aqui, ainda este ano que está com um chassi excepcional, realmente é uma força nessa corrida. O Ralf não conhece a pista, né? Está tomando seu primeiro contato aí nesse fim de semana. E o Fisichella é ligeiramente melhor que o Ralf. Tem um problemazinho interno ali na Jordan, que é a influência exercida pelo Michael Schumacher e o seu empresário, o Willy Weber, forçando o Ralf lá na equipe, que é o mesmo empresário, o Willy Weber é empresário do Ralf também. Mas é uma certa influência ali que prejudica um pouquinho o ambiente em relação ao Fisichella, então a equipe acaba dando força para o Ralf Schumacher, irmão do campeão. Mas o Fisichella é mais piloto. O Irvine vinha bem, passou na primeira parcial com um tempo melhor do que o do Ralf Schumacher, agora ele já perdeu um pouco de tempo. Você vai conferindo aí sempre a comparação da velocidade. O Magnussen registrou 320.8, o Irvine 311.9, agora passa com 311.5, diminui um pouco para fazer a última curva e chegar à reta. Olha como ele vai lá fora, todos eles vão lá fora, vão trazendo para cá. O Frentzen acaba de marcar o primeiro tempo e passa o Irvine fazendo 1:19.603, acabou perdendo muito tempo no final da volta, da metade para o fim da volta. E o Frentzen faz 1:18.847, uma volta que não é mostrada pela televisão. Você confere aí, ó, Frentzen com 1:18.847, entrando já na casa de 1:18, a casa de 1:18 que foi onde andaram os 9 primeiros colocados no treino livre dessa manhã. O Schumacher fez 1:18.034, o Frentzen já vem com 1:18.8, foi exatamente como ele andou de manhã. Ainda está um pouquinho mais lento do que de manhã ele andou 1:18.7, agora o Frentzen faz 1:18.8. Assume a primeira posição no treino, Frentzen com a Williams. Frentzen em primeiro, Ralf Schumacher em segundo, Jacques Villeneuve é o terceiro, Fisichella ocupa a quarta posição, Irvine é o quinto, Herbert é o sexto, Verstappen faz a sétima posição, joga o Rubinho para a oitava colocação. Rubinho é o oitavo. Depois em nono Rio, em décimo Morbidelli, o 11º é Pedro Paulo Diniz. Panis vai para a pista e faz agora a quarta melhor volta, o quarto tempo. Tá aí o Frentzen voltando para o box depois de fazer a pole position por enquanto. 1:18.847, com 3 voltas, Frentzen volta para o box. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Eles saem do box, dão a volta de aquecimento, fazem a volta rápida e na terceira volta já recolhem e vão para o box. Frentzen, Ralf Schumacher, Villeneuve, Panis, Fisichella e Irvine são os 6 primeiros. Depois nós temos Herbert, Verstappen, Rubens Barrichello na nona posição, Rio em décimo, Morbidelli em 11º, Diniz o 12º, Magnussen o 13º e o Nakano o 14º. São os pilotos que vão para a pista. O Schumacher saiu, Schumacher vai para a pista também. Aí vem o Schumacher e vem em volta rapidíssima Michael Schumacher, fazendo com menos 136 milésimos em relação ao tempo do Frentzen. A rivalidade Schumacher-Frentzen sempre na pista. A velocidade do Schumacher na comparação com a do Magnussen. Ele passou 315.1. Agora a tendência é diminuir um pouco a velocidade. Aumenta a velocidade. Quando o Irvine diminuiu, ele aumenta. E vem para fazer a curva, vai lá fora, traz aqui para a reta dos boxes e vem para completar a sua volta o Michael Schumacher. A primeira volta rápida de Schumacher, 1:18.661. Toma a primeira posição de Frentzen. Andando 2 décimos mais rápido do que Frentzen, Michael Schumacher leva a Ferrari para a primeira posição. Com meia hora de treino, mais de meia hora de treino já, todo mundo esperou uns 15 minutos para sair. O Schumacher é um dos últimos a ir para a pista, vem e faz uma grande volta. Para a observação atenta do Frank Williams, Michael Schumacher, 1:18.641, o primeiro tempo. E o Rubinho vai caindo para a 11ª posição. O Nakano faz uma boa volta também, o companheiro do Panis na equipe Prost. Você vai conferindo a classificação. Está aí o Pedro Paulo Diniz na 14ª colocação. O Alesi, que acabou não dando uma volta rápida, ele saiu e logo depois da volta de aquecimento já foi para o box. Está aqui na 18ª posição. O Hakkinen também não conseguiu uma volta rápida.
não vai bem ainda com a McLaren, não conseguiu ainda trabalhar direito. Nós temos o Schumacher em primeiro, o Frentzen em segundo, Ralf Schumacher na terceira posição. E o Hakkinen agora faz uma boa volta, fez uma volta de aquecimento e agora passa para a quarta posição. McLaren está muito satisfeita com o desempenho do carro nesses 2 dias de treino livre, acertando o carro mais para a corrida, e agora o Hakkinen vem mostrando a força do motor Mercedes, o bom equilíbrio da McLaren, obtendo nesse instante a quarta posição. 1:19.370 o Mika Hakkinen. É uma corrida muito importante para a McLaren, porque até agora só a Mercedes empurrou. E nessa pista agora precisa equilíbrio de chassi, e o chassi não vinha bem. É importante agora que a McLaren consiga acertar bem o seu chassi para fazer um bom treino, tanto que ela gastou toda a sexta-feira, inclusive o treino de hoje pela manhã, acertando o carro para a corrida. Desta vez mesmo, é só nesse treino, nesse último treino agora de classificação, é que ela veio para fazer tempo. E o Hakkinen, pelo menos o Hakkinen até agora, já conseguiu bem. O Coulthard ainda não teve, não chegou a hora ainda de fazer a sua tentativa. E o Hakkinen foi o primeiro piloto a, na segunda volta rápida, conseguir melhorar o tempo. Todo mundo estava fazendo a volta rápida, a primeira depois da volta de aquecimento. O Hakkinen fez uma primeira volta, obteve a quarta posição, deu mais uma volta, não conseguiu melhorar o tempo. Lá vem o Villeneuve, mas o Hakkinen fez 1:19.2, melhorou o tempo, mas não melhorou a classificação. E o Villeneuve toma a segunda posição do Frentzen. Você vê como começam a se alternar as posições. Agora o Villeneuve é o segundo colocado, o Frentzen é o terceiro, o Schumacher foi para o box. Rubinho Barrichello, na sua segunda tentativa, marca uma volta com 1:19.121 e pula para a quinta posição. Melhora muito o Rubens Barrichello, vem para a quinta posição. O Coulthard acaba de assumir a ponta. Veja como as coisas estão variando. Sai a McLaren, o Coulthard dá uma volta com 1:18.4, é o primeiro colocado, jogando o Schumacher para segundo, Villeneuve para terceiro, Frentzen em quarto, Rubinho em quinto. Rubinho e Coulthard deram a volta praticamente ao mesmo tempo. O Rubinho foi para a quinta posição, o Coulthard para a primeira colocação. Todo mundo na pista, o tráfego é intenso, é grande, a dificuldade começa a existir com os pilotos que vêm mais lento na frente de quem está tentando fazer volta. O Rubinho faz a quinta posição, o Coulthard faz a primeira, a McLaren começa a trabalhar direito agora no treino, primeiro com o Hakkinen, depois com o Coulthard. O Hakkinen agora foi caindo, conforme o Barrichello melhorou, o Villeneuve melhorou, o Coulthard fez uma bela volta, agora o Ralf Schumacher vai tentando de novo, mas as emoções estão rolando, e nós temos aí mais 23 minutos de treino, com perspectivas ótimas, ainda por uma terceira tentativa do Barrichello, vem o Schumacher para uma segunda, o Villeneuve já tentou 2 vezes, deve ter mais uma, tem muita coisa para rolar, tem muita velocidade para acontecer. Hoje, 4 da tarde, as estrelas do mundo da música invadem o planeta Xuxa. Kleber, essa é exatamente a característica desse treino. Mudou muita coisa e tem mais. Nesses 23 minutos finais, ainda vai mudar muito entre esses 6 primeiros. Podem até ser mantidos aí os pilotos, mas vai mudar muito o tempo. Com certeza, o Villeneuve e o Frentzen têm todas as condições de baixar de 1:18. A McLaren agora veio para valer com o Coulthard provisoriamente na pole. A Jordan vai subir. A posição do Rubinho é excelente. Nem vai ser tão fácil manter, mas é excelente. E tem ainda as 2 Williams, que estão paradas no box. O Alesi só agora vai saindo para a sua volta verdadeira, porque o que ele tinha feito até agora não valia nada. Veio o Schumacher para completar mais uma volta, o Ralf Schumacher, mais uma tentativa do alemão Ralf Schumacher. Ele faz 1:19.188, melhora o seu tempo, o Ralf Schumacher, e ocupa a 6ª posição. Não consegue ultrapassar o Rubinho, passa sim o Hakkinen, faz 1:19.188. Na segunda tentativa dele, ocupa a 6ª posição, o irmão do bicampeão mundial. O Michael Schumacher, que está na 2ª posição, teve só uma tentativa, o Schumacher deu apenas 3 voltas, enquanto o Villeneuve já deu 6 voltas, o Rubinho já deu 6, o Ralf Schumacher já deu 6, foram os pilotos que mais andaram, deles que estão entre os 6 primeiros. O Alesi está na volta de aquecimento, ele vai abrir uma volta agora, o Alesi ainda praticamente não andou. Agora ele vem para uma volta rápida, está na volta rápida o Alesi, 1:18.466 é o tempo do Coulthard, a primeira posição até agora. O Alesi vem passando, todo mundo passando em velocidade inferior ao carro da Stewart, ao Magnussen.
a velocidade atual dele, a que ele passa naquele momento do registro de 316 por hora. Você vê como a pista é de alta velocidade, a média de velocidade vai para mais de 190. Vem para passar o Alesi na sexta posição. Alesi na sexta posição, o Rubinho cai para sétimo porque o Frentzen fez mais uma volta boa, o Alesi faz uma volta boa, o Fisichella, confirmando o bom momento da Jordan e o bom momento de Fisichella, ocupa a quarta posição. Temos agora Coulthard em primeiro, Schumacher em segundo, Villeneuve em terceiro, Fisichella em quarto, Frentzen em quinto, Alesi em sexto, o Rubens Barrichello na sétima posição, e aí vem Ralf Schumacher, Mika Hakkinen, Olivier Panis, Ed Irvine, Johnny Herbert. Depois Verstappen, Nakano, Damon Hill, que caiu para a 15ª posição, o Hill que rodou logo depois da primeira volta, Salo Morbidelli e o Diniz, que cai para 18º. São os pilotos que vão fazendo os seus tempos. Trulli, Magnussen, Katayama completam. E Wurst está na última posição. O Wurst ainda não se encontrou. O Wurst está precisando conhecer a pista, conhecer mais o carro numa prova importante, num momento importante. Claro que ele deve estar ainda tímido, nervoso. É um piloto jovem que está tendo uma ótima oportunidade na vida, mas não está conseguindo fazer o que o talento dele prevê que ele pode vir a fazer ainda na carreira. O Alesi está com mais uma volta. Mas alguma coisa estranha aconteceu de segurar tanto tempo o Alesi e o Wurst no box, e o Wurst ter virado a sua melhor volta em 1,26, ele que já andou em 1,21 nessa pista. Alesi completa mais uma volta, essa volta com o tempo muito aquém do que ele pode, viu como ele deu uma segurada, o carro escapou, ele trouxe de volta. O Alesi deve ir para o box outra vez. A Benetton fez algum ajuste ali logo depois da primeira volta de aquecimento do Alesi, da primeira volta rápida, que não foi tão rápida assim, do Alexander Wurst. Continua na pista o Frentzen com a Williams, o Frentzen que ocupa a quinta posição agora. Ele está 381 milésimos acima do tempo do David Coulthard. Vem o Frentzen em volta rápida, já passando acima do Coulthard, 241 acima do Coulthard. A equipe Williams vai acompanhando o desempenho do Harald Frentzen. O Villeneuve é o terceiro, o Frentzen é o quinto. A segunda parcial registrada, 48,284 o tempo do David Coulthard. Vai passar o Frentzen, passou acima na primeira. A tendência até ele aumentar, ele continua acima, mas diminuiu. Agora vamos ver como é que ele se comporta nesse último trecho do circuito. Tentando tirar agora. Mais uma comparação de velocidade dele com o Magnussen. Os carros da Stewart andando muito mais do que os outros. Estão com pouca asa. Faz com 310,7 o Frentzen. Depois ele diminui um pouco, faz a curva e vem para a volta. 1,18,466 o tempo do Coulthard. Frentzen completa. 1,19,069 o tempo de Harald Frentzen. Já foi melhor do que isso, já fez 1,18,8. Fica então na quinta posição. Dando mais uma repassada. Coulthard é o primeiro, Michael Schumacher o segundo, Villeneuve o terceiro. Você confere aí a quarta posição de Giancarlo Fisichella com a Jordan. Em quinto é o Frentzen, em sexto o Alesi. Panis assume a sétima posição e o Rubens Barrichello está ali na oitava. O Rubinho acha que até a 10ª posição é lucro total para a equipe. Sem dúvida, e você vê que eles tiraram a asa totalmente, ninguém chega perto da velocidade nem do Rubinho e nem do Magnussen ali nesse ponto agora em que vai passar o Schumacher. Agora, tá difícil o trabalho da Williams, vai ter que mexer na regulagem desse carro, porque eles não estão conseguindo chegar lá. O Villeneuve é terceiro, o Frentzen é quinto. Vamos ver essa volta do Schumacher. E aí, ó, olha o Schumacher baixando 3 décimos, já é o pole. Tem o Coulthard em segundo. Tá difícil o trabalho da Williams. A Williams que não perdeu a pole ainda esse ano. Ano de 97, todas as poles foram ou de Villeneuve, que fez 5 vezes, ou de Frentzen, que fez uma em Mônaco. E você viu como veio o Schumacher para fazer essa volta. Ele veio com tudo, travando o pneu esquerdo ali, fritando o pneu esquerdo, segurando o carro. Aí a força do motor Ferrari e o talento inquestionável do Michael Schumacher. E na segunda tentativa dele faz de novo o menor tempo. Nas 2 vezes em que foi para a pista o Schumacher, nas 2 vezes ele fez a pole. A primeira saída ele marcou um melhor tempo e agora já faz com 1,18,159, 1,18,1. Fica o tempo muito próximo do tempo da manhã dele, que foi 1,18,034. O Villeneuve conversa com a equipe, acerta a equipe. O Villeneuve tem 1,18,7 e o Schumacher já está com 1,18,1. Tem que tirar
mais de meio segundo o Jacques Villeneuve. Schumacher volta a ser a pole position, Coulthard na segunda posição. O Irvine vai para a pista, a Ferrari está andando bem. Se o braço do Irvine estiver num dia bom, ele pode melhorar. Está em 12º até agora o Irvine. Deu 6 voltas. Vai para a terceira tentativa dele, o Irvine. O Schumacher volta para o box. O Schumacher deve ter ainda mais uma tentativa. Está aí o Coulthard outra vez. Coulthard que marcou 1:18.466 como melhor tempo. Rubinho na 8ª posição, ainda no lucro. O Coulthard está com o pé ainda em cima. 1:18.466 é o tempo que ele conquistou na primeira tentativa dele aqui no treino que define o grid de largada. David Coulthard que venceu a primeira prova da temporada de 1997. Ganhou o Grande Prêmio da Austrália. E olha como ele vem rápido. Vem talvez com um pouco menos de asa o Coulthard também do que os outros pilotos. É o que chega quase mais próximo do Magnussen com 315. Olha como ele vai lá fora. Todos eles vão lá fora para fazer essa curva. E agora ele abre a volta. Estava na volta de aquecimento o Coulthard e vem. Coulthard que deu 5 voltas. Vamos observar o comportamento da McLaren nessa volta aí agora para ver se realmente o carro está com equilíbrio ou se foi o Coulthard no braço que fez aquela volta excepcional. Porque o Hakkinen não está conseguindo, está em 10º. Vem o David Coulthard. Aí você já vai ter uma primeira ideia nessa parcial com o Schumacher. O Schumacher passou 22.7, ele passa 0,2 acima. Mas vem para tentar ainda ficar ali na casa de 1,18. Ele tem 1,18,4. Schumacher presta atenção na volta do David Coulthard. É quem está ameaçando mais a pole position da Ferrari de Schumacher, o escocês David Coulthard. Vem trazendo bem a McLaren. O motor empurra. O chassi exige mais braço do piloto do que o equilíbrio do carro. Ele aumenta um pouquinho nessa parcial para o tempo do Schumacher. Agora é pé embaixo, vem num trecho de alta velocidade para atingir aquele momento onde é medida a velocidade. Ele passa com 315.4, tem uma Minardi atravessada ali na pista. O Trulli consegue sair da posição, dá uma atrapalhada na presença do Coulthard ali, mas ele consegue fazer a volta. Fecha a volta o Coulthard, fecha com 1:18.466, não consegue melhorar o seu tempo, mantém a sua segunda posição. Talvez ele conseguisse nada muito melhor do que isso, Reginaldo, mas na hora que aponta na curva, dá aquela saída, traz para dentro, ele tem a Minardi ali bem lenta na frente dele e vai pro box. Está parando no ponto ali. Do box. Exatamente, ele teve um problema ali, talvez até ele pretendesse, acho que, exatamente, talvez não tivesse mais nem gasolina para mais uma volta. Agora, o Coulthard, antes mesmo de chegar naquele ponto, porque como a rodada do Trulli foi em frente ao box, ele deve ter sido avisado pelo rádio. Mas não parece ter tirado o pé não, porque ele fez apenas 1/10 acima da sua melhor volta, que é 1:18,4. Agora sai fora da briga pela pole aí, hein? Sai fora porque fica em segundo e deve ser superado por Villeneuve, que já está na pista, o próprio Fisichella, o Frentzen, o Alesi, porque nesse finalzinho, nesses 13 minutos finais aí, muita coisa vai mudar, em termos de tempo, não dos pilotos que estão ali entre os 6 primeiros. Tão culpado como o pecado. Filme inédito, hoje depois de A Indomada em Supercine. Schumacher é o primeiro, Schumacher deu 6 voltas. Nós temos ainda 13 minutos de corrida. Villeneuve vem veloz, 316.2 no ponto de maior velocidade do circuito. Depois ele dá uma diminuída, é quando vai fazer a curva que traz aqui para a reta. Vai o Villeneuve, ele vai abrir uma volta. Jacques Villeneuve. É a terceira tentativa do Villeneuve. Villeneuve já deu 8 voltas. Olha o Coulthard voltando ali no meio do mato. Há uma explicação, Kleber. Por que o piloto, na volta de aquecimento, passa ali naquela volta, no ponto mais rápido da pista, mais veloz do que na volta em que ele realmente vai iniciar a marcação do tempo? É que, olha a travada do Villeneuve. É que quando ele vem para iniciar a volta, ele não quer entrar atravessado na reta ali, porque ele quer já sair na reta apontado para ir com a velocidade máxima do ponto em que ele cruzar a linha em que começa a marcação do tempo. E o Villeneuve vem tentando tudo que pode, vem travando tudo, passou ainda acima do Schumacher, vai tentando tirar aí essa diferença que o Schumacher tem. Villeneuve passa
um pouco acima, 0,90 acima. Olha aí a câmera colocada no carro de frente para o Villeneuve, mostrando para você aí todo o balanço da cabeça do piloto que vem tocando na pista que leva o nome do pai, Gilles Villeneuve. É o Jacques Villeneuve, o grande ídolo da torcida canadense, tentando tirar a primeira posição do Michael Schumacher. Schumacher vem com 1,18,159. Villeneuve tem o melhor tempo dele com 1,18,746. Tem que melhorar bastante. O Coulthard tem 1,18,4. Villeneuve 1,18,108. A galera sobe aqui em Montreal, vibra com o tempo de Villeneuve, com a performance de Villeneuve. E ele vinha com o pé embaixo, segurando o carro, travando roda, como fez o Schumacher naquela melhor volta dele. A briga esquenta, porque o Schumacher ainda tem volta para dar. O Villeneuve completou a 9ª volta dele, quer dizer, praticamente acabou o treino pro Jacques Villeneuve. Ele vai levar o carro pro box, vai completar 10 voltas. Pode tentar ainda mais uma volta rápida, seria a 4ª tentativa, mas faz 1,18,108, fica 0,51 abaixo do tempo do Schumacher. O Schumacher imediatamente já está se preparando para voltar, e vão ser 10 minutos aí de arrepiar, com o Schumacher baixando o pé, o Coulthard tentando, o Fisichella vai se segurando na 4ª posição, o Frentzen ainda está na 5ª, o Rubinho segura a 8ª. Tem pista ainda, tem tempo para rolar, tem treino para acontecer. Tem o Panis, que vem bem também aqui no Canadá. Sem dúvida nenhuma, porque você que está em casa observando a reação do Schumacher, enquanto o Schumacher observa o Villeneuve na pista, você viu qual foi a primeira reação do Schumacher quando o Villeneuve fez a pole provisória. Colocou, apertou o cinto, mandou os pilotos acelerar, ligarem o motor, colocou o volante no carro e lá foi ele para a pista. É a volta do Olivier Panis, da equipe do Alain Prost. O Panis ocupa a 7ª posição, ele está à frente do Rubinho. O Rubinho tem 1,19,121, o Panis 1,19,034. O Villeneuve com 1,18,108 está na pole position, está fazendo mais uma pole. Vem o Panis. Villeneuve volta para o box, enquanto o Panis está completando a volta dele. Aquilo que eu falei, o Fisichella mais piloto que o Ralf, por enquanto se confirma. O Fisichella em 4º, o Ralf em 9º, mas os dois estão na pista. Vamos observar essa volta dos dois agora. Aí voltando para o box, o Jacques Villeneuve com a pole position. Na primeira posição, fazendo mais uma pole. O Villeneuve que está com uma performance interessante no campeonato. Ou ele ganha a corrida, ou ele não marca ponto, ou ele nem chega. Tem 3 vitórias, 30 pontos. Nas outras 3 corridas, ele sequer marcou ponto. Lá vai Schumacher. Lá vai Michael Schumacher. Lá vai o alemão para tentar recuperar a pole. Frentzen também está para fechar a sua volta. Frentzen ocupa a 5ª posição. Está com um tempo bem inferior ao tempo do Villeneuve. Passa o Frentzen, faz 1,18,464, melhora 2 posições. O Frentzen tira a 3ª posição do Coulthard, 1,18,1. O Villeneuve, 1,18,4. O Frentzen. Aí os 6 primeiros, Villeneuve, Schumacher, Frentzen, Coulthard, Fisichella e Alesi. O Schumacher vem de novo. Frentzen parece que vai apostar aí numa segunda volta rápida. O Schumacher sempre é bom lembrar, agora já passa mais de meio segundo acima do Villeneuve. O Schumacher sempre é bom lembrar. Fez 2 tentativas. Nas 2 tentativas, ele conseguiu o melhor tempo do treino. Nas 2 vezes, ele saiu da pista com a pole position. Agora ele vem para mais uma tentativa. Fica ali no carro o Jacques Villeneuve, vai observar a volta do Schumacher. A briga fica, por enquanto, entre os dois. Villeneuve da Williams, Schumacher da Ferrari. O Frentzen já está indo embora, já vai para o box, tirou o pé, está com uma 3ª posição, uma boa 3ª posição. Por enquanto, o Frentzen é um tempo ainda muito acima do Villeneuve, se você imaginar que os dois têm o mesmo carro, 356 milésimos. Mas o Frentzen vai tentando melhorar, não vai ainda fazendo a temporada que se imaginava que ele pudesse fazer com a Williams, mas vai aí buscando cada vez mais a adaptação com o carro e mostrar o talento que todo mundo diz o alemão tem. O Schumacher está na volta de aquecimento, daqui a pouquinho abre sua volta o Michael Schumacher. Abre a volta que ele vai brigar com o tempo de 1,18,108 que tem o Villeneuve. Lá vem o Schumacher. Vai pisando forte para abrir a sua volta. Aliás, uma curiosidade nessa relação Frentzen-Villeneuve é que, embora não pareça, o Frentzen é mais leve que o Villeneuve. O Villeneuve, todo pequenininho ali, pesou 68 e o Frentzen 66,5.
Villeneuve de olho no monitor, de olho no tempo do Schumacher. Schumacher já com a volta rápida. A primeira parcial, 48,100 do Villeneuve. Vem o Schumacher, vai se aproximando do ponto onde é medido o tempo. O telão mostrando o público canadense torcendo contra. O Schumacher passa acima. Passa 195 acima. Jean Todt, o diretor esportivo da Ferrari, só acompanhando. O Schumacher vem. E olha como ele vem com uma velocidade alta agora. 317,4. Ele passa. Deve ter tirado mais asa da Ferrari para trazer no braço e tentar o tempo. Vai o Schumacher. Curva para a esquerda. Aponta na reta e vem para fechar sua volta. 1,18,108 Villeneuve. 16,17, vem na casa de 1,18. 1,18,8. Sobe muito o tempo do Schumacher. Faz uma volta com 7 décimos acima do melhor tempo dele, Schumacher, no treino. Dá uma aliviada ali no Villeneuve. Chegou até a abrir um sorriso o Jacques Villeneuve. Fica com a pole, fica com a primeira posição. Ainda faltam 5 minutos e 45 segundos para o final do treino. Para ver se ainda tem alguma bala guardada a Ferrari para o Schumacher tentar alguma coisa e o próprio Villeneuve. E aí o Salo, que ocupa a 21ª posição, dando uma escapada, dando uma rodada com o carro da Tyrrell. Villeneuve, Schumacher, Frentzen, Coulthard, Fisichella e Alesi. E olha uma pancada forte da Benetton, do Wurz. Uma pancada forte do Wurz, perdeu a roda, arrebentou a suspensão. Uma batida forte, ele vinha na 11ª posição e para o treino. Para o treino, treino parado, faltando 5 minutos e 21 segundos para o final do treino. Tá tudo bem com o piloto. A sessão está suspensa, o Wurz vai saindo do carro. E é exatamente onde bateu ontem o David Coulthard. O Coulthard ontem bateu exatamente ali, quando eles apontam para a reta dos boxes. Eles vêm muito forte naquela curva que sai, vem aqui fora para voltar e apontar. Foi onde perdeu o carro, o Wurz, e acabou batendo. Está pagando aí pelo noviciado, pela estreia na Fórmula 1, para conhecer a pista, está se familiarizando com a pista. Vinha na 11ª posição, Ele com tinha 19, acabado de fazer 2, esse tempo. Ia abrir mais uma volta. Agora sai, fica com aquele olhar, o detalhe da sapatilha. A sapatilha direita azul, a sapatilha esquerda vermelha. O Wurz, que é um piloto considerado muito supersticioso. E uma das superstições dele é essa, a sapatilha em cores diferentes. Ele diz também que é uma homenagem às cores da equipe e às cores da Benetton. Tá aí tudo ok com o Wurz, a pancada forte e o treino fica parado. É exatamente onde todo mundo bate quando bate mais feio aqui no Canadá. Houve um acidente do Derek Warwick uma vez, muito forte aí nesse ponto. Ele inclusive ficou desacordado. Olha como foi forte. O Nigel Mansell bateu forte nesse ponto durante uma corrida, não foi nem em treino, e onde o Mika Salo tinha acabado de rodar aí segundos antes. Exatamente, o lance a gente tinha visto segundos antes, mas foi um pouquinho, ele tinha acabado de passar realmente aí, porque o Wurz estava atrás dele. O Wurz tinha acabado de fazer o 11º tempo, uma volta 1,19,2, uma volta muito boa, porque o Alesi virou 1,18,8. Quer dizer, uma coisa que não chega a 4 décimos de diferença, mas olha como a batida foi forte para valer aí, a ponto de entortar o chassi. É, a pancada forte do Alexander Wurz, o piloto que está substituindo o Gerhard Berger. O Berger, confirmando, repetindo para você, sofreu uma cirurgia há umas 2 semanas por causa de uma sinusite. Estava recuperado, vinha para a corrida. No caminho para Montreal, ele não se sentiu bem, resolveu não participar da prova, então foi chamado o Wurz, que é piloto de teste da equipe Benetton. E agora aí o detalhe, o destaque para sapatilhas, uma de cada cor, do Alexander Wurz, piloto austríaco como Gerhard Berger, ganhou as 24 horas de Le Mans no ano passado, vem bem credenciado, é piloto de testes a partir deste ano. Ele é o piloto de testes da Benetton e foi chamado então para substituir o Gerhard Berger no Grande Prêmio do Canadá. A sessão foi interrompida faltando 5 minutos e 21 segundos para o final. Jacques Villeneuve tem a pole position, 1,18,108. Michael Schumacher é o segundo colocado. Terceira posição para Frentzen. O quarto é Coulthard. O segundo é Fisichella. O sexto é o Alesi, companheiro do Wurz, da equipe do Flávio Briatore, que está aí para receber o Alexander Wurz na entrada do box. Passou pelo Briatore. O Wurz deve estar meio assustado. Sexta posição então é do Alesi, o sétimo é o Panis, a oitava colocação é de Rubens Barrichello, em nono está o Ralf Schumacher, 10º lugar o Mika Häkkinen, 11º o Wurz, Irvine é o 12º, não vai bem a Ferrari com o Irvine,
Agora eles vão tirar o carro ali da reta dos boxes. 13º Herbert, depois Verstappen, Rio, Diniz. Estão praticamente juntos ali, Rio e Diniz. Um na 15ª, uma na 16ª posição, e uma diferença de apenas 1 décimo. Tem 1,20.1 o Rio, 1,20.2 o Diniz. Está andando ali no tempo do seu companheiro de equipe, que é o campeão do mundo. Depois Nakano, Trulli, Morbidelli, Magnussen, e completando Salo e Katayama, todos os pilotos estão dentro do tempo exigido, todos largam com esses tempos registrados. Nos boxes, da movimentação do César Augusto. O Alexander Wurz, nessa volta para o box da Benetton, disse que a culpa total do acidente foi dele, ele se perdeu, rodou sozinho, nada aconteceu com o carro, ele mesmo se perdeu e bateu. É um piloto de personalidade, já tem demonstrado aí na carreira que é um piloto que tem capacidade, vem aí com muita experiência, desde 86 ele vai andando no mundo do automobilismo, começou bastante cedo. Piloto que gosta de esqui, squash e mountain bike como hobbies. Foi inclusive corredor de bicicleta, participou de provas de bicicleta. O Alexander Wurz, que aos 23 anos tem aí a sua oportunidade na Fórmula 1, substituindo o Gerhard Berger. O segredo daquela curva toda está na curva anterior, né? E quando o piloto acaba de passar o ponto mais veloz da pista, que é onde o Magnussen passou a 320,8 e o Schumacher, inclusive, 317,5, é o único que se aproxima um pouquinho da velocidade máxima dos carros da Stewart, que estão totalmente sem asa ali naquele ponto. Então a forma como se faz a curva anterior é que determina a entrada correta ou errada nessa curva que inicia a reta dos boxes aí. E entrou errado aí, realmente vai sair lá na parede, porque mesmo quem entra certo, quem entra correto, tangenciando corretamente, você percebe isso na volta dos treinos, você vai observar, que de qualquer forma quem entrar direitinho ainda vai passar a um palmo, a roda a um palmo do muro do outro lado, que vai aproveitar ao máximo a pista para deixar escorregar o carro aí onde eles estão limpando, até entrar na parte verde, que não é grama, é pintada de verde, é de concreto, mas é pintada de verde, e chega até próximo do muro. Quer dizer, quem entra correto passa um palmo do muro, e errar um pouquinho vai bater no muro. Daqui a pouco, logo depois das emoções da Fórmula 1, episódio inédito de Barrados no Baile. Mais uma vez a classificação, o Villeneuve e o Schumacher, uma diferença de 0,51 de um para o outro. As imagens ficam todas ali atentas ao Schumacher, ao Villeneuve. Aí mais uma do carro do Wurz, carro completamente arrebentado aqui, o lado direito dianteiro, completamente arrebentado. O pessoal já tirou o carro da pista. Agora a limpeza da pista para que a gente tenha o recomeço do treino. Faltando pouco mais de 5 minutos. Todas as atenções no Villeneuve e no Schumacher. O Villeneuve já deu 9 voltas, o Schumacher deu 8 voltas. Eles têm a oportunidade ainda de mais uma volta cada um, pelo menos, uma volta rápida cada um, para que a gente tenha aí, então, a definição da pole position. O Villeneuve procurando fazer o que todo o público aqui no Canadá está esperando, ficar na pole, largar bem, tentar a primeira vitória dele em casa. Todos os pilotos estão dentro do tempo necessário, todo mundo vai para largar. E olha como machucou bastante a lateral do carro da Benetton. A gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho, já com o reinício e os momentos finais do treino que define o grid. Villeneuve, Schumacher, quem vem? O Villeneuve mantém a pole position, o Schumacher consegue outra vez pisar fundo com a Ferrari e tirar a alegria do público canadense. Tem o Frentzen também, quer entrar nessa festa, o Coulthard. Daqui a pouco a gente volta com o finalzinho do treino aqui no Grande Prêmio do Canadá. Para você ligado na Globo, estamos de volta ao vivo do circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá, reiniciado o treino, e o David Coulthard recomeçou o treino, tentou uma volta rápida e já foi para a grama. O Coulthard que conseguiu voltar para o box, pegar outro carro, ir para conquistar um tempo melhor. Você viu que na volta que ele vinha rápido, ele já foi embora, foi para a grama, acabou perdendo praticamente a oportunidade de fazer alguma coisa. O David Coulthard teve a felicidade para ele do treino paralisado e acabou ele próprio complicando tudo, Virgão. Vamos ver como é que vai se dar agora o Coulthard, porque essa volta ele perdeu, mas ele não pode entrar no box, não deve entrar no box, porque ele ainda tem 8, quer dizer, ele tem todas as chances, ele pode dar uma volta aí antes de receber a bandeirada e pode tentar ainda no final, se o carro não comprometeu nessa rápida saída aí pela grama. Mas o Coulthard foi beneficiado porque o treino parou, ele que estava ali
aprontando o carro reserva, conseguiu sair. E o importante agora é o seguinte, Villeneuve e Schumacher têm a chance, e também o Frentzen, tem a chance de lutar pela pole. Olha a saída do Coulthard aí de novo. E tem a chance de... Mas estão no box. Então eles vão sair para dar uma volta apenas cada um, embora o Schumacher tivesse até chance de dar mais. Olha aí, no mesmo ponto de novo, agora uma Minardi rodou, eu acho que vai atrapalhar de novo o treino de todo mundo. Outra vez o Trulli fica ali atravessado, fica com a traseira numa situação mais perigosa. O Frentzen, o Villeneuve vai para a pista nesse instante. Schumacher, Frentzen no box, o Coulthard voltou para o box, o Frentzen sai para a pista, o Villeneuve vem para a pista. E agora só o Schumacher no box dos pilotos que vão brigar aí pela pole. O Coulthard acabou indo para o box, acabou tendo comprometimento no carro depois daquela escapada e foi para o box. Villeneuve, Schumacher, Frentzen, Coulthard são os 4 primeiros. Villeneuve e Frentzen na pista vão brigar. O Schumacher fica esperando. E olha, o Coulthard indo pro boxe, ele acabou o treino para ele, porque ele não tem chance de voltar por falta de tempo. Realmente, porque a coisa não deu certo mesmo. Agora, Villeneuve, Frentzen e o Schumacher acaba de ir para a pista, a briga vai ser feia. São mais 90 segundos, 1 minuto e meio de treino. É para você se segurar e conferir. É a briga pela pole. Rubens Barrichello faz uma volta espetacular. 1:18.388 e assume a terceira posição do treino. Espetacular a volta do Rubinho, que também foi para a pista nesse final de treino e consegue um tempo maravilhoso para a equipe Stewart. 1:18.3, César. Uma vibração impressionante da equipe. O Paul Stewart, o Jack Stewart aplaudindo muito, sorrindo. Impressionante a vibração nos boxes. Todo mundo ligado no Schumacher, no Frentzen, no Villeneuve. E o Rubinho veio ali quietinho e fez 1:18.3. Na sua última volta rápida, Rubinho aparece na terceira posição. Com um ótimo tempo, ali na casa dos grandes favoritos da corrida. O Frentzen e o Villeneuve vêm rasgando para tentar alguma coisa. O Villeneuve está na pole, o Frentzen perdeu a terceira posição para o Rubinho. O Frentzen vai ter que se virar. O Villeneuve vem na sua volta rápida. O Schumacher está na pista. Villeneuve e Schumacher brigando pela pole. Rubinho agora torcendo para que o Frentzen não consiga fazer uma volta que tem que ser 1/10 mais rápida do que já fez o Frentzen na corrida. Rubens Barrichello na terceira posição. Coulthard está fim de treino para ele, é o 5º. Fisichella na sexta, vai bem com a Jordan. Rubens Barrichello mais uma vez é a grande surpresa de um fim de semana na Fórmula 1, levando o carro da Stewart para a terceira posição. Villeneuve vem para fechar sua volta. Villeneuve vem para sua última volta, a volta rápida. Villeneuve tem a pole com 1:18.108. Faz a curva que traz aqui para a reta dos boxes. Vai fechar o Villeneuve. Vai tentando melhorar o seu tempo. Entra na casa de 1:18, faz 1:18.2, não melhora. Se o Villeneuve não melhorou e o Frentzen vier nessa mesma balada do Villeneuve e não conseguir melhorar o seu tempo, o Frentzen fica na 4ª posição, o Rubinho Barrichello larga na 3ª posição, o que seria fantástico para a equipe Stewart. Vem o Schumacher. Schumacher vai fechar também. Vem na sua tentativa o Schumacher. A televisão pega aí o final, ele passa a um dedo do muro, vem para completar a volta. 1:18.1 Villeneuve, 1:18.095. Michael Schumacher assume a primeira posição. Frentzen no box. Michael Schumacher na pole, Frentzen vai para o box. Não tem mais como perder, o Rubinho a terceira posição. Rubens Barrichello larga na segunda fila, na terceira posição. A Ferrari comemora a pole do Schumacher. O Schumacher, nas 4 tentativas que fez, só em uma delas não foi melhor que todos. Só uma vez o Schumacher não conseguiu melhorar o seu tempo. Vem o Schumacher, trazendo a Ferrari para a primeira posição. Recebe a saudação da torcida ferrarista, que é presente em todos os autódromos. E recebe também a saudação do canadense mais fanático pelo Villeneuve, pelo talento do Schumacher. 1:18.095, Schumacher é o pole. Villeneuve na segunda posição, primeira fila. Rubens Barrichello na última tentativa, na última volta rápida, faz 1:18.388, é o terceiro. César Augusto. Rubinho Barrichello foi aplaudido por toda a equipe quando chegou e já veio procurar a esposa, que é a Silvana. Puxa, é maravilhoso. Eu tive 2 voltas que o Damon Hill me atrapalhou e depois
Eu tava tentando uma volta limpa, meu carro tá ótimo, tá brilhante, a Ford tá fazendo um ótimo trabalho também, tá melhorando demais o motor, tá ótimo, tô super feliz. É uma pena não ter a imagem, porque agora é o beijo romântico. Agora é o beijo. Deu para ouvir o barulho do beijo, deu para ouvir o barulho do merecido beijo. Schumacher, 15 poles na carreira, larga na primeira fila. Schumacher e Villeneuve ao lado dele. Schumacher é o pole, Villeneuve o segundo, Rubens Barrichello em terceiro, Frentzen em quarto, Coulthard em quinto, Fisichella em sexto, Diniz larga em 16º, com o mesmo tempo praticamente do Damon Hill, que é o 15º, um treino de arrepiar, Reginaldo Leme. Os grandes do treino foram exatamente Schumacher e Barrichello. O Barrichello, para conseguir essa volta, ele baixou 1/10 no primeiro trecho, meio décimo no outro e 4/10 no terceiro, que foi exatamente onde ele ajustou o carro. Terminou a 2/10 da pole, à frente da Williams do Fenton. Quer mais ou não? Schumacher uma grande pole e o Diniz no mesmo tempo do Damon Hill, 1:20,175 para o Diniz, 1:20,129 para o Hill. Amanhã, às 2 da tarde, a largada do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, com Schumacher na frente, Villeneuve na segunda posição.